Ainda pronto, agora sim. A gente vai à apresentação do grupo, o grupo de Yes. Aline, Amanda de Lima, Ayala, Ana Ruth, Alnira e Janaína. Elas vão abordar acidente vascular encefálico. Podem iniciar. Bom dia a todos. Eu sou a Aline. É, o nosso tema é acidente vascular encefálico. O nosso grupo é formado por 6 pessoas, que foi a Aline, a Amanda, a Ayala, a Ana Ruth, a Alnira e Janaína. Pode passar, Ana Ruth. Ana Ruth. Hum. Introdução. O que é acidente vascular encefálico? É uma disfunção neurológica resultante da interrupção do abastecimento de sangue a nível encefálico. O acidente vascular cerebral, AVC, ou acidente vascular encefálico, AVE, vulgarmente chamado de derrame cerebral, é caracterizado pela interrupção da irrigação sanguínea das estruturas do encéfalo, ou seja, ocorre quando o sangue que sustenta o cérebro com oxigênio e glicose deixa de atingir a região, ocasionando a perda da funcionalidade dos neurônios. Então, como que o acidente encefálico ocorre? O AVE ocorre quando um vaso sanguíneo que transporta oxigênio e nutrientes para o cérebro é bloqueado por como é Deus, um coágulo, que a gente chama de AVE isquêmico, ou ele sofre uma ruptura que leva a um AVE hemorrágico, que vai ser explicado especificamente mais adiante da nossa apresentação. Pode passar, na Ruth. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Tá. É, AVC ou AVE? É, aqui, meu Deus. O termo AVC é abreviação para acidente vascular cerebral. Hoje é um termo em desuso, tendo em vista que, quando nos referimos a esse acidente, ele não acontece só no cérebro. Por isso, hoje a terminologia correta é o AVE, acidente vascular encefálico. Por que a gente fala acidente vascular encefálico e não acidente vascular cerebral? Porque quando a gente fala. Quando a gente fala encefálico, em questão anatômica, a gente consegue abranger mais estruturas, né? Por exemplo, o cérebro, ele não faz parte, não, o cérebro, perdão, o cerebelo, ele não faz parte do cérebro, e sim do encéfalo. Então, por isso, o AVE é um termo anatomicamente, como é que eu posso dizer? É, anatomicamente mais correto. Mas a gente sabe que o AVC, ele é o mais utilizado no meio da população, né? No meio popular, no caso. Então, o AVE pode ser definido por um déficit, né, neurológico atribuído a uma lesão focal aguda, até porque o AVE é sempre aguda. Isso é uma característica do AVE. Pode passar na Ruth.
Bom dia, gente. Meu nome é Amanda. Gente, Eu tô falando, Aline, já. pode continuar, Amanda. Bom dia, gente. Meu nome é Amanda. Dando continuidade ao seminário, vou falar um pouco sobre o sistema que envolve o AVE. O sistema que abrange o acidente vascular encefálico é o sistema nervoso central. Uma vez que esse sistema ele é composto pelo encéfalo, que é a parte do cérebro onde está localizado, onde pode ocorrer a interrupção do fluxo sanguíneo, que é o que a Aline estava falando agora há pouco, onde pode ocorrer o AVE. O sistema nervoso central fica localizado dentro do esqueleto axial, a cavidade craniana e canal vertebral. Esse esqueleto axial, ele funciona como uma proteção do encéfalo e da medula espinhal. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central situado dentro do crânio neural, enquanto que a medula espinhal, ela está contida no interior da coluna vertebral, no canal vertebral. No encéfalo, temos o cérebro, responsável por nossos pensamentos, visão, audição, paladar, dentre outros. O cerebelo, responsável pelos movimentos voluntários do corpo, a postura, a nossa aprendizagem motora. E o tronco encefálico, que ele é responsável por nossa pressão arterial, deglutição, respiração e batimentos cardíacos. Pode passar, Ana Ruth. O sistema nervoso central é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente, ou seja, ele está relacionado com a compreensão, percepção e respostas aos estímulos internos do ambiente ao qual a gente vive. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Ou seja, o sistema nervoso central, ele é aquela parte do corpo que recebe e processa nossas informações. É ele quem comanda, por exemplo, o nosso funcionamento de atividades como locomoção, o ato de andar, de estudar e até mesmo nosso raciocínio e memória. Aqui embaixo a gente tem um esquema desse sistema nervoso central, em que ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. No encéfalo, a gente vai ter o cérebro, subdividido em telencéfalo e diencéfalo, em tronco encefálico, subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo. Pode passar, Ana Ruth. Aqui a gente tem outro esquema mais colorido para a gente ver onde está cada parte desse sistema. Aí no cérebro temos o telencéfalo, que é essa parte mais vermelha, essa parte maior. Temos o diencéfalo, que é essa parte verde. No tronco encefálico temos o mesencéfalo, que é essa parte marrom mais escura. Temos o ponte, que é essa parte mais amarela. E o bulbo, que é essa parte mais lilás. E temos o cerebelo, que é essa parte mais vermelho escuro. Pode passar, Ana Ruth. Bom dia, gente. Meu nome é Almira e eu vou falar um pouco sobre as classificações do AVE.
O AVE ele é classificado em dois tipos, o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. O isquêmico, ele também é conhecido por derrame ou isquemia cerebral. É causado pela falta de sangue em uma área do cérebro por conta da obstrução de uma artéria. E o AVE isquêmico, ele pode ser de três tipos. O trombótico, que é causado por entupimento de um coágulo formado em uma artéria que irriga o cérebro devido à aterosclerose. O que é a aterosclerose? São placas de gordura que se formam nas paredes dos vasos sanguíneos e que podem obstruir a passagem do sangue. E a segunda é por embolia, que é causado por um coágulo que foi formado em outra parte do corpo e caminhou até obstruir alguma veia ou artéria que leva o sangue à massa cinzenta. E o terceiro é por insuficiência circulatória, que o problema é a falha no coração, que deixa de bombear sangue corretamente, levando à deficiência da circulação sanguínea na cabeça. E, e o AVE hemorrágico, que não é muito comum, que acomete cerca de 20% das pessoas, porém é o mais grave. Ocorre quando um vaso, artéria ou veia se rompem dentro do cérebro, causando o extravasamento de sangue. E existem duas formas do AVE hemorrágico. A primeira é a subaracnoide, que acontece quando um vaso da superfície se rompe, derramando sangue no espaço entre o cérebro e o crânio. A causa mais comum é o rompimento de um aneurisma. E a segunda é a hemorragia intracerebral, que é o derramamento de sangue no meio da massa cinzenta, normalmente causado por envelhecimento dos vasos ou por hipertensão crônica. Pode passar, Ana Ruth. E aqui tem uma imagem mostrando como acontece, né? Como o cérebro fica com o AVE isquêmico e como o cérebro fica com o AVE hemorrágico. E a diferença entre os dois é que o isquêmico acontece um bloqueio do fluxo sanguíneo numa artéria que impede a passagem do sangue, né, para uma determinada área do cérebro. Já no hemorrágico, acontece o extravasamento de sangue, né, por um rompimento de uma artéria. Aí, essa é a diferença entre os dois. Pode passar, não. Bom dia, meu nome é Ana Ruth, estou com saudade de todos. E o meu tema, eu fiquei com os sintomas de cada acidente vascular. Aí eu vou falar primeiro o acidente vascular isquêmico. Os sintomas que ele causa, né, esse acidente. O acidente isquêmico, o acidente vascular isquêmico. Não para ouvir? Sim, estamos te ouvindo, Ana Ruth. Ok. O acidente vascular isquêmico, né, que é onde causa, como a imagem aqui está mostrando, é porque eu não estou vendo muito. Então, os sintomas dele são perda repentina da força muscular ou da visão, dificuldade de comunicação oral, tonturas, formigamento num dos lados do corpo e alterações da memória. Algumas vezes, esses sintomas podem ser transitórios. Ataque isquêmico transitório
nem por isso deixam de exigir cuidados médicos imediatos. Então, esses são os sintomas do acidente vascular isquêmico. Já o acidente isquêmico transitórios, os sintomas dele, o acidente isquêmico transitório clinicamente corresponde à isquemia passageira que não chega a constituir uma lesão neurológica definitiva e não deixa sequela. É um episódio súbito, com manifestações neurológicas que se recupera em minutos ou em até 24 horas. Então, o acidente isquêmico transitório, ele só é aquele momento, né? Ele não deixa sequela. Já o acidente vascular isquêmico, dependendo da situação, ele deixa sequela. Então, tem uma diferença assim, né? Um pouco um no outro. Agora, já o acidente vascular hemorrágico, os sintomas dele, do vascular hemorrágico, é dor de cabeça, edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, náuseas e vômitos, deficientes neurológicos, semelhante ao provocados pelo acidente vascular isquêmico. Então, é como a colega aí falou, né? Os sintomas do acidente vascular dele, ele tem um edema, né, cerebral, a dor constante de dor de cabeça e que vai agravando para uma hemorragia. Então, para ver aqui o cérebro, né? Aqui o cérebro. E aqui tem a parte onde a hemorragia, onde, causa a hemorragia de acidente vascular. Pronto. Agora eu vou passar. Obrigada. Alnira, é tu. Tá. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco do acidente isquêmico transitório. O colesterol elevado, consumo de álcool e drogas, diabetes, doenças cardíacas, estresse, hipertensão arterial, histórico familiar, obesidade, sedentarismo e o tabagismo. Pode passar. Bom dia a todos e todas. Dando sequência. Estão ouvindo, gente? Sim. Sim. Dando sequência à apresentação do seminário, né? Eu vou falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento do acidente vascular encefálico isquêmico, o AVEI, ele é feito com agentes anticoagulantes e antiplaquetários. O que são esses agentes? Esses agentes anticoagulantes são agentes utilizados no tratamento, tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças trombóticas, certo? E são medicamentos trombóticos. Geralmente, esses medicamentos, eles são administrados na veia do paciente que vem desobstruir, certo? E esse é o agente anticoagulante. E o agente antiplaquetário, ele é uma medicação utilizada para ativação e agregação das plaquetas, para prevenir a trombose em pacientes de risco. Tratamento profilático dos AITs, né? A angioplastia, né? Vamos falar um pouco sobre a angioplastia. A angioplastia, ela é... Deixa eu ver aqui. Não, peraí, dando sequência. É necessário também, vale salientar que tem que ter alguns cuidados, certo? Com
os pacientes que são acometidos desses AVCs, certo? Esses AVEs, como diz. É necessário que uma dieta adequada, repouso no leito, e controlar os hidroeletrolíticos. Professor, esse não? Hidroeletrolítico. Hidroeletrolíticos, né? O que são esses hidroeletrolíticos? É o cálcio, o sódio, o fosfato, o cloro, o magnésio, certo? O bicarbonato. É preciso que esses hidroeletrolíticos estejam todos conectados com suas taxas normais para poder desenvolver suas funções normais e trazer uma melhora para o paciente, certo? Outra coisa. Às vezes, se necessário, dependendo do grau, né, de gravidade do AVEI, é necessário fazer uma angioplastia. É um implante, certo, de stents, que é uma prótese que é colocada, ou então uma emparterectomia, nome difícil, que é evitar a ocorrência e a recorrência desse acidente, certo? Vale também salientar que é importante haver um controle da pressão arterial, a temperatura e a glicemia. Então, um paciente que foi acometido de um acidente vascular encefálico tem que estar sempre monitorando a pressão dele, a temperatura e a glicemia. Passa aí, Ana Ruth. Por favor. Ana Ruth? Oi? Tratamento do acidente vascular encefálico hemorrágico, o AV. Tem que haver uma manutenção, certo, da pressão arterial. Essas vias respiratórias, a gente tem que fazer essa manutenção, como já foi dito que eu já falei antes. Manter o equilíbrio das vias intracranianas é muito importante. A oxigenação, essa oxigenação, eu estava vendo aqui, geralmente ela é feita por um fisioterapeuta. Ele que trabalha essa oxigenação. E tem casos, né, a prevenção e tratamento de complicações secundárias. O que são essas complicações secundárias? Tratar as complicações secundárias do AV envolve isquemia adicional para que não recorra essas complicações secundárias. Gente, eu estou tão nervosa, eu não gosto disso, eu sou mais em sala de aula, vocês não imaginam. Tranquila, não assim, professora, eu gosto do presencial, do estar olhando no olho, não gosto disso, não. Então, o que é que a gente tem que fazer para evitar as complicações secundárias e o que são elas? Essas complicações secundárias, elas envolvem uma isquemia adicional, febre, distúrbios metabólicos sistêmicos, edemas, entre outros, certo? Evitar também um novo sangramento. A medicina, ela já avançou muito com relação a isso. Ela dispõe de implantes e robôs que ajudam na cirurgia. Esse é um novo sinal contra esse acidente. Passa aí, Ana Ruth, por favor. Vou passar, minha flor. Obrigada, minha filha. Esse vasoespasmo, ele é o estreitamento calibral das artérias, das grandes artérias. Então, tem que fazer também, evitar esse estreitamento calibral das artérias, das grandes artérias. A hidrocefalia é o aumento do licor do cérebro, certo? Esse aumento também tem que ser controlado, esse aumento. Convulsões, a contratura involuntária da musculatura. Então, tem também que ter esse cuidado, uma convulsão. A hiponatremia é o baixo nível de sódio no sangue. Tem que haver um controle também desse nível aí do sódio. E também a elevação da PIC, que é a pressão intracraniana. Então,
isso são cuidados, né, que tem que ter no tratamento de uma pessoa que teve algum AVE. Essa foi minha participação aqui, eu falei sobre o tratamento. Janaína. Bom dia, pessoal. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a reabilitação, tá? Então, o processo de reabilitação, ele envolve 6 parâmetros principais, tá? O primeiro é a prevenção, reconhecimento e gestão das complicações e comorbilidades. A segunda é a terapia para o máximo de independência. O terceiro processo é facilitar ao máximo a capacidade do indivíduo e da família de lidar com as situações e se adaptarem. Pode passar, Ana Ruth. Então, a prevenção do déficit secundário através da promoção da reintegração social, incluindo acompanhamento do regresso à casa, da família e atividades recreacionais e vocacionais. Reforço da qualidade de vida, tendo em conta o déficit residual, prevenção de um segundo AVC ou outros eventos vasculares, como o infarto agudo do miocárdio, né, que ocorrem mais frequente nessa população. Pode passar, Ana Ruth. Então, acompanhamento e controle da pressão arterial, essa parte Essa não... é a Aline, Tá, Janaína. certo. Obrigada. A prevenção. O primeiro pontinho é acompanhamento e controle da pressão arterial, parar de fumar, evitar a exposição ao fumo, manter uma alimentação saudável, dieta rica em frutos, vegetais, cereais, peixe, legumes, carne magra e aves, pobre em gorduras. Acompanhamento e controle da glicemia, acompanhamento e controle do colesterol, praticar atividade física moderada, 30 minutos por dia, acompanhamento e controle do peso, consumo moderado de álcool. Pode passar, na Ruth. Janaína volta. Eu não estou conseguindo. Ah, sim, ok. Então, isso é uma história clínica, tá? Aqui está abreviado o nome da pessoa. É uma pessoa de 67 anos. Ele é homem, né? Advogado, com antecedentes de RAS e DM2, uso irregular de losartana e metformina, vem trazido por familiares ao setor de emergência do HGRS, com queixa de um quadro súbito de fraqueza ao lado direito do corpo e dificuldade para falar, que iniciou há cerca de 30 minutos do momento da admissão.
Aqui são as referências da nossa pesquisa, né, do nosso trabalho, do grupo. E aqui a gente pede obrigado pela atenção e pela compreensão de cada um que ficou escutando o nosso seminário. Parabéns, meninos. A gente vai retomar alguns pontos para ficarem bem claros para toda a turma, certo? Ok. Vou fazer algumas perguntas para vocês, para a gente fazer, então, a retomada. Janaína, o que significa exatamente acidente vascular? É encefálico? O que é o AVE? Ai, chega, não tô conseguindo. Obrigada. Meu Deus. Ah, tá ligado. Então, professora, desculpa, é que me perdi aqui. O AVC, que é conhecido, né, popularmente como derrame cerebral, como sabemos, ele pode ser, né, de dois tipos, que é o vascular isquêmico, né, que refere-se à falta da circulação em uma determinada área do cérebro, né, provocada por obstrução de uma ou mais artérias por ateromas, né, que trombose ou embolia. Certo, essa obstrução, né, trombose, um coágulo, Isso, né, trombo. Isso. Aí pode ocasionar também a questão do acidente vascular hemorrágico, né, que é o sangramento cerebral, que é provocado pelo rompimento, né, da artéria ou de um vaso sanguíneo, né, em virtude da pressão, né, arterial, problemas na coagulação do sangue, né, traumatismos, né, que pode também ocorrer em pessoas mais jovens, e a evolução também pode ser mais grave, porque a gente, assim, né, geralmente vê, não, eu vi, não sei, se não me engano, foi no Face ou foi no Instagram, eu vi uma publicação onde a pessoa falava que o homem tinha relações sexuais com a sua companheira de 17 anos de idade, e ele a induzia a tomar a pílula do dia seguinte, né? Ou aquela pílula única, né? Do dia, tem apenas uma, né? Que você toma a dose única, e também tem a do dia seguinte. Então, assim, por 3 meses consecutivos, vamos supor que a menina sempre que tinha relação e que ele ejaculava, né? Ela ia lá e tomava a pílula do dia seguinte. E aconteceu que o quê? Essa jovem de 17 anos, ela teve um AVC, tão nova, né? Então, assim, o povo tem aquele preconceito, vamos dizer, que, não, isso são doenças de pessoas velhas, mas não é doença de pessoas velhas. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um. O próprio anticoncepcional, né, aumenta o risco de formar coágulos. E se esse coágulo ele sair do local onde ele foi formado e parar no cérebro, ele pode parar em algum lugar, né? Pode ser no pulmão, a gente falaria do embolia pulmonar. Ou pode ser também, ele vir até o encéfalo, e aí a gente falaria, assim, de um acidente vascular encefálico, né? Encefálico e isquêmico. Porque esse trombo, né, se transformou num êmbolo e saiu pelo vaso sanguíneo, e em algum momento ele parou e obstruiu a passagem, né? Isso, e também tem a questão, né, professora, que assim, a pessoa ela também pode sofrer ao longo da vida, né, pequenos derrames,
sem perceber que no futuro poderá evoluir, né, também para um AVC, né? Então, assim, é ideal que a pessoa se fique precavida, né, tenha uma prevenção enquanto a isso, e que procure, né, um neuro para avaliar isso tudo. Exato. E antigamente a gente ainda fala hoje em dia, né? Porque é a forma que as pessoas entendem. A gente fala AVC, né? Acidente vascular cerebral. Mas foi se observando que não era somente o cérebro que poderia ser atingido, mas outras áreas do encéfalo também poderiam ser atingidas, né? E por isso que as nomenclaturas mais recentes, já faz acho que uma década, mais recentes, elas falam em acidente vascular encefálico, embora seja muito comum a gente ainda falar AVC, porque é o popular mais fácil das pessoas compreenderem, né? Suleiman fez uma pergunta aqui. Um técnico de enfermagem consegue identificar no paciente o tipo de AVE que acontece, que acomete um dado paciente? Na verdade, Suleiman, só vai ter como identificar qual é o tipo de AVE quando for fazer os exames de imagem, quando for fazer uma ressonância ou uma tomografia cerebral, e aí o médico vai conseguir identificar se existe ali um coágulo, né, tá, o vaso tem um coágulo em algum local, um êmbolo, né, ou se ali tem uma região mesmo de sangramento. Aí ele consegue ver pela imagem se tem sangue, né, a coloração está espalhada, é sangue, ou se é uma bolinha, né, interrompendo a passagem. Até o médico mesmo, ele só consegue ter o diagnóstico de qual tipo de AVE é quando ele tem o exame de imagem. Ô, professora. Oi. E assim, é ideal, né, que assim, a pessoa ela não tome anticoagulante por conta própria, né, porque eu estava lendo que se o paciente ele for do tipo AVC hemorrágico, isso é fatal. Então, tem que procurar ajuda médica. Às vezes o médico ele vai tentar identificar um pouco pela história clínica, né, do paciente. A faixa etária, os fatores de risco, se já tinha um histórico de um aneurisma, se já era conhecido que tinha um aneurisma. Eu não acompanhei muito bem, mas recente, não sei se foi no sábado ou no domingo, faleceu o ator, né, Isso. Que fazia o personagem Louro José. E, pelo que eu vi, o diagnóstico foi de um AVE, né, um AVE hemorrágico, porque já se conhecia que ele tinha um aneurisma, né. Professora, deixa eu narrar um fato aqui, falando na questão da idade, como Janaína falou aí. Eu atendo uma família, a mãe, ela tem 23 anos. Ela é uma menina muito bonita, numa comunidade aí que eu atendo. E ela é bem, ela é obesa. Para a idade dela, para a altura dela, ela é obesa. Aí a gente passou essa pandemia agora, e para minha surpresa, quando eu voltei às visitas presenciais, há um mês atrás, eu a encontrei em cima de uma cama, com o lado direito aqui, frontal, bem assim, a fundo, como se tivesse sofrido uma pancada, um afundamento aqui dessa parte, e ela prostrada mesmo de cama. Porém, está consciente, sabe? Aí eu perguntei à irmã dela, que estava cuidando dela, né? Eu me assustei, eu confesso a senhora que eu fiquei muito assustada com a cena que eu vi, o formato dela, né? Ela teve um aneurisma, teve um AVE, teve o que mais, meu Deus? Foi um aneurisma, um AVE, e outra coisa que, um entupimento na veia aorta, foi assim que a irmã dela falou, uma obstrução na veia aorta. E essa menina tem 23 anos. E o médico, ela passou 3 meses interna, certo? Ela teve uma dor de cabeça, e dor de cabeça foi essa que ela desmaiou. Quando ela desmaiou, chamaram o SAMU, levaram para o trauma, e quando chegou levaram para o trauminha. Quando chegou no trauminha, que o médico viu a cena, fez aquele,
consulta, né, de primeira, enviou logo para o Metropolitano. Quando chegou no Metropolitano, aí foi que foram ver. Aí fizeram a cirurgia nela, ela está com um dreno na cabeça, e ela está consciente. Não anda, está em cima de uma cama, não anda, mas ela fala bem baixinho, eu falei com ela, eu fiz algumas perguntas, eu expliquei algumas coisas a ela, e eu fiquei impressionada, porque até hoje eu estou impressionada com a cena que eu vi, como eu conheci ela antes e como eu vejo ela hoje. Aí vai começar a fazer fisioterapia, né, que no dia que eu estive lá, eu perguntei se já tinham solicitado a SF, a fisioterapia dela, e o fisioterapeuta estava para ir lá, para começar essa fisioterapia, mas, segundo o médico, a probabilidade dela voltar a andar é mínima. Ela usa fralda, sabe? Ela não consegue mexer os braços, mexer as pernas, ela fala e está consciente. Consciente ela está. A gente pergunta as coisas a ela, ela responde, mas eu fiquei muito chocada com o que eu vi. Eu não vou. Para quem assistiu antes e viu depois, eu fiquei chocada, eu nem esperava uma coisa dessa, uma menina de 23 anos. Eu vi que o Ruth postou um texto aqui, foi? E, assim, um dos problemas dos jovens é porque, assim, isso também vale até para o infarto. Quando tem um paciente de mais idade, o organismo dele, ele vai criando, às vezes, circulações, que a gente chama de circulações colaterais. E aí, quando acontece um infarto, vai ter uma obstrução de alguma artéria, de algum vaso sanguíneo, mas as outras, elas vão dar um suporte, elas vão continuar fluindo sangue para aquele encéfalo. Então, algumas vezes, isso dá um suporte ao ponto de que a sequela ela não vai ser tão grande, porque o organismo se preparou para aquilo, já vinha se preparando. E eu acredito que o outro grande motivo é que, na maioria das vezes, quando acontece em uma pessoa jovem, um AVE, é porque muito possivelmente se tratou de um aneurisma, e aí os acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos, eles tendem a ser mais graves. As consequências, né, o diagnóstico, o prognóstico, então, tende a ser mais grave. Então, pode ser esse um dos motivos, que a pessoa tinha um aneurisma, ele se rompeu e a pessoa era jovem. E é por isso que tem mais sequelas. A artéria aorta é uma artéria. Foi falado que era uma veia? A aorta é a grande artéria, né? Que o meu pai teve AVC aos 26 anos. Muito jovem, né, Vanessa? E qual foi o prognóstico dele? Qual foi a evolução dele? Ele ficou muito sequelado. Foi. A perna, o braço, a mão rígida, o olho. Aí, aos 57, ele faleceu de AVE. Mas Aos foi hemorrágico. 57 anos. Aos 26 foi isquêmico, aos 57 hemorrágico. E já aos 26 anos ele já teve as sequelas. Muitas sequelas mesmo. E esse possivelmente foi um isquêmico, possivelmente atribui-se ao quê a causa dessa? Na ele época, de coagulação, alguma coisa assim do tipo? Na época foi pouco investigado, mas como ele fez os exames pela Unimed, e quando ele faleceu foi pela Unimed, foi comparado isso, os AVCs e o AVE, na época chamado de AVC, né? Muito jovem. E aí, dos 26 anos, no caso até os 57, ele passou por terapias, reabilitação? Sim, ele melhorou muito, aí começou a caminhar, né? Andava, normal não, né? Com uma falha na caminhada, né? Na marcha. E o braço rígido com a mão rígida. Outra pergunta aqui, eu vou passar para o grupo, a pergunta aqui de Suleiman. O AVE necessariamente evolui para uma morte encefálica? Nesses casos, cabe doação de órgãos?
E aí, gente? A primeira pergunta. Necessariamente evolui para uma morte encefálica? Professora, eu não sei explicar, mas eu acredito que não. Eu não sei explicar o porquê. Tá? Não, evolui, porque eu acredito que evolui, porque meu sogro, ele teve AVC isquêmico, foi a primeira vez que eu ouvi falar. Ele teve AVC isquêmico e ele ficava muito estranho, e ficava violento. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Na UPA, na época era a UPA Oceania, só tinha ela, e ele foi, e lá, ele ficou interno e ele teve morte cerebral. Aí ficou lá por mais de 72 horas, aguardando uma transferência para o Flávio Ribeiro, porque os médicos estavam esperando somente os órgãos parar de funcionar, como eles dizem, sabe? Mas ele teve, o meu sogro teve morte cerebral. Aí, vendo por esse caso aí, essa experiência que eu tive na família com meu sogro, ele já tinha 82 anos, aí eu acredito que sim. Certo. Alguém mais? Professora, eu vou pegar as palavras de Ayala, eu também acredito que sim. Já o caso do meu pai, ele não teve, né? Não foi um derrame, assim, uma AVE em casa. O dele foi um acidente. Eu não cheguei a conhecer meu pai, né? Infelizmente. O dele foi um acidente, o carro bateu nele e desse acidente ele teve morte, né? Hemorragia cerebral no cérebro. O corpo estava tudo funcionando, mas só a cabeça estava o corpo debatendo e ele teve morte, né? Morte cerebral por causa do acidente. Eu acredito que sim, que depende também. Ó, eu estou vendo aqui, conforme aqui na minha pesquisa, o AVE isquêmico ele acontece quando há obstrução arterial por embolia ou trombose, ou seja, a suspensão do fluxo sanguíneo em algum local do cérebro. O evento leva à morte das células, pois possibilita a chegada de oxigênio a elas, né? Eu acredito que sim, professora, na resposta de Sula. Certo. O Alisson já colocou assim, acredito que possa haver recuperação a depender da lesão. Pronto. Assim, eu acho que quando o Suleiman coloca necessariamente evolui, ele coloca como um fator totalmente determinante, né? É certeza que uma pessoa que tem um acidente vascular encefálico, ele vai chegar à morte encefálica. E não é bem esse o caso. Então, a gente fica mais nesse meio termo aqui da resposta do Alisson. Depende da lesão. Pode ser uma obstrução parcial, pode ser uma obstrução total, pode ser uma obstrução de uma pequena área ou de uma grande área. Se for um hemorrágico, pode ser uma hemorragia numa pequena região, pode ser uma hemorragia grande. Agora, o que é fato é que, se o paciente, o cérebro, ele necessita de fluxo sanguíneo, ele necessita de oxigênio, ele necessita ser oxigenado, né? Então, se tiver acontecendo uma obstrução, uma determinada região do cérebro, ela vai parar de receber oxigênio, e no que ela parar de receber oxigênio, aquelas células nervosas, os neurônios daquela região, eles podem chegar à morte, né, ter a morte dos neurônios daquela região. Mas ainda não significa que necessariamente ocorreu a morte encefálica, né, que vai ser identificada a morte encefálica. A pessoa pode ter essa área afetada e ficar tão somente naquela área da lesão, onde foi afetada. E aí a pessoa... Que foi o caso da moça que eu citei agora, né, que ela... Exato. Pronto. Então, são dois... Normalmente, o AVE, ele vai... Muito normalmente, né, o AVE, ele vai acontecer somente em um dos lados, um dos hemisférios, né? Então, o outro ainda vai estar sendo oxigenado, ainda vai estar recebendo o fluxo sanguíneo normal, né? Um dos lados é o que foi afetado. E como a gente tem uma conexão cerebral, vem um X, né? Quando é afetado o hemisfério cerebral esquerdo, as questões musculares, elas vão ser afetadas do lado direito, né? E vice-versa. Se o hemisfério direito for afetado,
o déficit neurológico vai se dar, né, neuromuscular vai se dar do lado esquerdo. Então, não necessariamente vai ocorrer a morte encefálica, mas é um paciente que ele precisa ser identificado o mais precocemente possível. Então, se você estiver diante de uma pessoa, tem até uns videozinhos, vocês não viram nenhum vídeo não na internet, que tem uns videozinhos bem legais de você identificar o AVE. Um dos momentos, você pede para a pessoa levantar o braço, né? E aí, se você vê que ela não consegue levantar, né, ou os dois braços, ou um dos dois braços, ela só consegue levantar um dos braços, você já pode, né, isso lhe sugere um AVE. Se ela vai falar, também você vê que ela está com a fala arrastada, uma fala difícil, também é um sugestivo, né, liga um sinal de alerta para uma emergência, pode ser sim um AVE. E em alguns momentos até a face tem como é que eu posso dizer? Uma dificuldade, fica rígido, fica caído, né, a face de um dos lados, né, aquela boca meio torta, né? Então, são 3, assim, sinais, bem que você liga um sinal de alerta, que eu posso estar diante de um caso de AVE. Então, é um paciente que tem que ser levado o mais rápido possível, né, para um hospital, ou na impossibilidade, enfim, vir um SAMU, para tentar identificar, e se for o caso de fazer o tratamento com um anticoagulante, iniciar o mais precocemente possível, né, que aumenta aí as chances de um melhor prognóstico, de uma menor perda neurofuncional, né? Professora, essas que a senhora falou da fase, que é as contraturas muscular, né, que a gente chama, tem a ver com as convulsões, é? É uma convulsão que acontece ali ou não? Não, ali não é uma convulsão. Ali é uma questão realmente muscular, que perde a força, né, a tonicidade, o tônus muscular. Mas não é convulsão. Convulsão, nós temos vários tipos, né, de convulsão. Temos a convulsão clônica, que é aquela generalizada, tem não lembro agora os nomezinhos das convulsões, mas tem uma convulsão que é de ausência, né, que a pessoa fica, ausência, convulsão é uma coisa. Não, mas é porque tem o tratamento, fala de convulsão, né? Que é a secundária, que acho que tem que evitar as convulsões, que é a contratura involuntária da musculatura. Por isso que eu perguntei. Porque era, no caso, uma complicação secundária. Isso é o conceito de convulsão, né? Quando tem a convulsão tônico-clônica, ela é uma contratura muscular involuntária. Eu não consigo controlar, não consigo, vou parar. É diferente da face, né? Caída. Que foi uma falta que eu senti nos slides de vocês. Foi imagens, né, de uma face, de uma pessoa com o lado esquerdo, né, com sequelas, com complicações de um AVE, né, trazer mais imagens. Imagens são bem fáceis, né, da gente lembrar, da gente, enfim, trazer à mente e ficar essa lembrança. Eu acho que é importante, assim mesmo, do técnico de enfermagem, é ele conhecer a doença, ele conhecer, identificar precocemente sinais que sejam sugestivos, um paciente que está com uma dormência, um formigamento, um paciente que esteja com a diminuição da sensibilidade de uma área. Então, pode ser casos de um AVE. É importante a gente também saber lidar com esse paciente pós-acidente vascular encefálico, né, um paciente que está em reabilitação. Então, a gente saber o manejo com esse paciente, né, de sempre virar ele, né, fazer a mudança de decúbito, né, se for um paciente acamado, sempre transportar com segurança ele da cama para a cadeira, né, auxiliar no banho, enfim, e claro que dependendo do nível que ele tem de sequela, né, o máximo que a gente tenta, se o paciente ele tiver uma maior autonomia, esse é o nosso objetivo, né, ele ter o máximo de autonomia possível. Então, se ele consegue pentear o cabelo, se ele consegue escovar os dentes, são atividades que a gente deixa para ele. Então, vai depender, o cuidado ele é individualizado, né, depende do caso.
Então, tem algumas pessoas que, inclusive, o cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, né? Ele vai ali se readaptando. Então, tem casos, né? Enfim, o paciente foi afetado, ele era destro, foi afetado do lado direito, mas ele consegue desenvolver muitas atividades com a esquerda, com a mão esquerda, porque ele se adaptou. E uma equipe, né, com um neurologista, um clínico, vão estar com acompanhamento com fisioterapeuta, quais os agravamentos decorrentes do AVE. E aí, o grupo, quais são os agravamentos? Aline, quais são os agravamentos do AVE? Sim, professora. Agravamentos decorrentes do acidente Os vascular encefálico. agravamentos. Professora, infelizmente não está vindo na minha mente agora, não. Alguém mais, então, para ajudar a Aline? Almira. Eu vou falar na linguagem popular os agravamentos. Certo, com certeza. Eu prefiro Pronto. assim, que vocês falam na linguagem popular do que ficar lendo o que está bonitinho lá no texto. Os agravamentos foi o que eu vi na paciente lá, que eu assisto a família. Ela ficou sem andar, certo? Sem movimentar os membros superiores e inferiores, a fala limitada. Pronto, Foi isso só que de eu um vi. lado, não foi, Ayala? Foi só de um lado? Ela teve o afundamento dela aqui, desse lado, é o lado oposto. O lado Isso. oposto dela. A Aí gente ela. chama, eu vou falando para a gente já ir falando. Você pode falar no popular, não tem problema, certo? O nome que a gente científico a gente utiliza é hemiplegia. Pronto, E esse nome aí. se ela diminuir também a sensibilidade, é hemiparesia. Hemiplegia e hemiparesia. Ela perdeu o controle, ela perdeu, acredito, o controle, assim, da musculatura, porque ela está usando fralda, entendeu? Ela não tem controle, ela está com fralda geriátrica, a fala ficou limitada, ela fala bem baixinho, sabe? Rouca, meia rouca. Pronto, esse foi um dos agravamentos que a gente vê, a gente percebe assim, é visível, entendeu? E fora a lesão que ficou, a sequela que ficou visível, né, que foi esse afundamento, que eu pensei que era uma queda de moto, eu pensei que fosse um acidente de moto, porque ela tem moto, eu disse, isso foi um acidente de moto, aí foi que a irmã dela veio dizer. E ela fala assim, pausadamente, ela não fala mais como ela falava antes, sabe? Ela tem aquela fala pausada, a gente pergunta as coisas a ela fala como se estivesse soletrando. Mesmo, mas, assim, mesmo estando lúcida, porque ela ficou lúcida, ela sabe o nome da... Pronto. Isso, ela fala, ela sabe o nome da filha, sabe a idade da filha, eu perguntei a ela se ela ia fazer alguma coisa para a filha, algum aniversário, essas coisas para ver, né? Eu fiz esse teste com ela, porque eu desliguei a filha dela do programa, que a filha dela completou a idade, e eu expliquei para ela, e ela entendeu perfeitamente o porquê. Então, diante disso, assim, teve as sequelas que era visível, e teve algumas que não foram atingidas, eu acho. Isso, e vai ter pessoas que vai passar por um AVE e não vai ter sequelas. Depende da pessoa, depende do caso clínico que aconteceu, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não tem como determinar, né? Se comigo vai ser de um jeito se acontecer, e se com a Ayala vai ser de outro jeito, né? Para cada pessoa, ela E outra coisa que vocês falaram que foi importante é que vocês elencaram a diferença do AVE para o ataque isquêmico transitório. Não é isso? Qual é a diferença entre esses dois? O que a gente chama o ataque ou você botou acidente, né? Tanto faz, os AITs, o ataque isquêmico transitório. Qual é a diferença?
Quem falou aí? O próprio nome já diz, né? Transitório. Professora, porque o Pode falar, transitório Maria. é algo rápido assim, em 24 horas, o transitório. É tipo o mini AVC, o início de um AVC. É algo É um momentâneo, assim. súbito, é um momento rápido que acontece com a pessoa, mas ele retorna, né? Ele não causa, não deixando sequelas. Então, é um momento, assim, no meu ver, é um momento rápido, é um súbito. Isso já aconteceu já, assim, com o meu esposo. Ele teve um mal súbito, ele sentiu uma dor, e dessa dor era subindo, era uma dor mesmo, como se fosse tendo um ataque cardíaco. Só que não é um momento que é tão rápido que a pessoa tem que tranquilizar, né, a pessoa, acalmar para poder voltar. Como meu esposo ele é hipertenso, né? Ele já tem o histórico já. Então, assim, no meu ver, é como se fosse um mal súbito. E na própria imagem que a gente passou aqui no seminário, e como a Alnira falou, ele tem uma duração, né? Depende da situação, ele 24 horas, mas também tem uns que voltam rápido ao mal súbito. Espero que eu esteja certa. É o que eu entendi. Agora, pelo que você está relatando do seu esposo, possivelmente era uma questão cardíaca, né? Dele. Não, professora, ele não tem problema cardíaco, não. Foi um de repente, professora, ele sentiu um negócio, aí eu segurei ele assim para ele não bater com a cabeça, mas foi um negócio assim, foi um súbito mesmo, que ele não conseguia, como fosse assim, mover, assim, as mãos, entendeu? O corpo dele ficou como fosse rígido. Conforme o Certo. médico falou, Então quando ele pronto. teve, aí foi um mal súbito. Certo. Pronto, um ataque. Alguém quer falar mais alguma coisa? O ataque isquêmico transitório, ele vai ter sintomas muito semelhantes de um acidente vascular encefálico. Uma grande diferença dele é que é súbito, realmente, aparece assim de repente, mas uma grande diferença é que os sintomas, eles vão desaparecer, pode ser em questão de minutos ou horas. A pessoa pode ter, sim, essa sensação de fala arrastada, de visão embaçada, náusea, vômito, pode ter um lado do corpo paralisado por um período, mas é uma situação que em minutos, ou tipo, em uma hora, passa. Requer, sim, atenção médica, né, imediata, até para se identificar que se trata de um AIT e não de um acidente vascular encefálico isquêmico, mas uma grande diferença é essa resolução do caso. É uma situação que chega e rapidamente ela se passa, e a pessoa volta a ter, a não ter esses sintomas, né, de forma mais rápida do que se fosse um acidente vascular encefálico isquêmico. O que liga o sinal de alerta é que se a pessoa tem um AIT, ou até tem algumas pessoas que podem ter alguns AITs, ela é uma pessoa que tem um risco aumentado para chegar a ter, sim, um acidente vascular encefálico. Então, por isso que se fala, é um ataque isquêmico transitório é passageiro, né? Não, você não fica com aquelas sequelas, é uma coisa rápida. Você tem aqueles sintomas e passa. Mas aí há o risco, sim, de você vir a desenvolver em outra situação, uma forma mais grave, que aí seria realmente o acidente vascular encefálico. E deixa eu ver se eu teve outro ponto aqui que eu vi. Voltando lá para os fatores de risco que vocês colocaram. Quais são os fatores de risco para a gente retomar? Os fatores
Os fatores de risco são colesterol elevado, consumo de álcool e drogas, diabetes, doenças cardíacas, estresse, pressão arterial, hipertensão arterial, histórico familiar, obesidade, sedentarismo e o tabagismo. Então, tem algum fator hereditário, mas, assim, tem muito mais mesmo dos nossos hábitos, né? Da nossa vivência, da alimentação, dos hábitos de atividade física, como é que estão os nossos exames, o nosso estresse, né, que é um gatilho para muitos problemas, né, cardíaco, cerebral, nosso estresse, controle, né, da hipertensão arterial sistêmica. Se eu já estou diagnosticada com hipertensão, eu tenho que realizar o tratamento adequado, né, tomar os medicamentos, cuidar da alimentação, enfim, fazer um tratamento que seja adequado para a minha situação, né. E outro aspecto que eu vi, o Alisson colocou o risco de parada cardíaca. Olha, Alisson, o risco existe, né? Só que, por exemplo, se for isquêmico, onde está afetado é lá no vaso cerebral, né? Aí seria um risco menor, enfim, na ideia de que se aquele paciente não receber nenhuma assistência médica, ele pode sim evoluir. E um hemorrágico, dependendo da extensão da lesão, né, ele vai ali aumentando a pressão intracraniana, vai tendo outras consequências no corpo, né? Agora, eu não acho que não vai ser uma coisa súbita. Ele teve o AVE e ele vai ter a parada, por conta mais de uma lesão grande. Porque onde está sendo obstruído no isquêmico é aqui no cérebro, né? A gente não está falando necessariamente de uma parada cardíaca. Agora, se ele não receber nenhum tipo de assistência, dependendo da situação, pode o coração não parar de bater, mas não é uma coisa muito ligada imediatamente, não. Né? Teve o AVE e parou o coração. Eu acho que se você for, realmente, se for um caso de um AVE hemorrágico, grave, e aí vai chegar um momento que pode chegar na morte encefálica, né, como o Suliman está falando. O quadro pode evoluir muito rapidamente, dependendo da sustentação da área do cérebro acometida, o paciente se queixa de mal-estar e rapidamente pode evoluir para perda de consciência e parada cardiorrespiratória. Numa lesão intensa, é muito comum AVC cursar com pico hipertensivo. Exato. Que foi o caso do louro, como é, Tom Veiga, né? Pelo que eu acompanhei pouco, ele disse que ele teve um AVC hemorrágico, ali já, acho que já bem intensa, né? Um parte do cérebro foi acometida, e como ele estava sozinho em casa, eu não vi se foi desde o sábado, e ele só foi encontrado no domingo, não vi, não acompanhei. Então, ele certamente ficou com esse sangramento no encéfalo durante muito tempo, né? E deve ter sido uma extensão grande, então ele evoluiu, porque ele não recebeu assistência, né? E outro aspecto é o caso clínico de vocês. Traz lá o caso clínico, o que é que vocês trazem de discussão, de perguntas, enfim, de indagações com relação a esse caso clínico? O que é que o técnico de enfermagem pode fazer, né, diante desse caso? Coloca numa tela maior, que a gente assim fica mais difícil. O que é que vocês trazem aí de Vou colocar. discussão? Tá, pode falar, pode colocar. Vai ser?
professora, a senhora está falando que o técnico de enfermagem deve fazer o quê? Como assim, a senhora? Explica aí direito, Porque eu não acho que entendi. Como é que a gente você deve trouxe um proceder? caso clínico, não é isso? E aí, o que é que a gente Foi, a pode menina discutir trouxe. sobre esse caso? Uso irregular de losartano e metformina. Certo. Um dos erros, né, que já está bem claro, uso irregular de losartano e metformina. Se ele usava losartano, ele tinha problema de hipertensão, não era? E se ele usava metformina, era questão do colesterol, não era Do isso? diabetes mellitus. Diabetes mellitus, que é tipo 2. Então, se ele fazia uso dessas medicações irregulares, aí não se sabe por que ele fazia irregular, se ele tomava fora do horário, ou se ele comprava e tomava por conta própria, entendeu? Aí a gente não sabe aí o caso, o problema dele. Aí ele foi trazido por familiares ao setor de emergência com queixa de um quadro súbito, de fraqueza ao lado direito. Quer dizer, essa fraqueza que fala é como a gente diz assim, perdendo a sensibilidade, é? Essa fraqueza aqui? Se você pedir para ele levantar aqui o braço, ele não consegue. Tá? Pronto, ele perde. Pronto. Dificuldade para falar, e já era visível, né? Porque a dificuldade para falar é um dos fatores que a gente identifica, né? Que é a dificuldade na fala, como a senhora falou aí, que a gente já fala, o paciente já fala se arrastando. A dificuldade na fala já era visível também. E a questão do tempo, eu não sei, né? Quer dizer, iniciou 30 minutos antes do momento dele ser admitido no hospital, não é isso? Aí Isso, também a família disse que fazia uns 30 minutos. Pronto, antes dele dar a entrada. Aí eu não sei a questão do tempo, mas a fraqueza e a questão na fala já é um dos fatores que podem identificar visivelmente. E outro fator agravante é o uso irregular de medicamentos que ele fazia. Aí uma das questões, o que é importante eu monitorar nesse paciente? A pressão, verificar a pressão A dele. temperatura e a glicemia, que foi o que eu falei na questão dos cuidados, né? A pressão, a temperatura que eu falei que tem que ficar, esse paciente ele tem que ser verificado constantemente nele, a temperatura, a pressão arterial e a glicemia dele. E os sinais vitais, ver se ele está tendo cansaço, a respiração dele, se está rápida. E É oxigênio, né? Ver a oximetria, como é que está, quanto é que ele está saturando de oxigênio. Lembra de saturação de oxigênio? Sim, sim. Sim. Então, ver como é que está a saturação de oxigênio dele, né? Um paciente que pode estar necessitando de iniciar algum tipo de oxigenoterapia, né? Um catéter do tipo óculos, né? Um catéter nasal do tipo óculos, ou um Venturi, né? Possivelmente ele está necessitando de uma oxigenoterapia naquele momento, né? Até que o médico vá fazendo a consulta e avaliando e vendo a necessidade. Vai ser um paciente que possivelmente você vai fazer um acesso venoso, até para se tiver a indicação dos medicamentos, né? Ou de um soro. Professora, licença, eu preciso trabalhar às 10 horas. A senhora me permite eu me ausentar? Pode sim. Bom dia a todos, muito obrigada, viu? Obrigada, professora. Bom dia a todos. Obrigada, Ayala. Nada, minha. Um paciente que vai estar necessitando, né, de possivelmente de uma oxigenoterapia. E aí vai verificar, né, dependendo do caso desse paciente, pode ser um paciente... Professora, é importante também ver se tem confusão mental, né, para ver se o paciente está orientado e consciente. Exato. Ver as questões de segurança dele, né, diante dessa confusão. Então, um paciente que eu não posso deixar em pé num canto, que ele pode vir a ter uma queda, né?
Assim, a partir do momento que o paciente ele já entra, né, na parte como se fosse com urgência, com emergência no hospital, a equipe já está preparada para trazer a segurança para esse paciente, para que a ocorrência, caso precisar, essa situação se agravar, a equipe esteja lá já preparada para tentar reverter a situação do paciente. Exato. Ter o mínimo de dano possível, né, nesse cérebro, nesse encéfalo. Verdade. Pronto. E só um outro aspecto que eu queria colocar para vocês, uma observação. Não sei se vocês já viram, tem algumas pessoas que têm paralisia na face temporária. Se eu não me engano, se chama paralisia de Bell. Vocês já viram? Às vezes pessoas jovens que fica com a face, né, paralisada, caída. Não sei se alguém já viu. Aí ali não é uma... Pode dizer, Ana Ruth. Eu já vi um rapaz que foi assim, foi de repente, meu irmão foi na casa dele, chamou ele, e quando ele acordou, ele abriu a porta. Quando ele abriu, o rosto dele teve como fosse eu acho que é isso, acho que é uma paralisia. Ficou a boca assim, toda troncha pro lado. E isso ele teve que fazer terapia, né, com o tempo, para tentar reverter a situação e voltar. Porque não tem um ditado que a população diz que quando você acorda, você não pode sair logo rápido pro vento, abrir a porta, né? É um negócio que um negócio popular. Eu não sei se é isso. Eu acho que pode ter sido isso mesmo. A paralisia de Bell não é um AVE, certo? Às vezes as pessoas acabam confundindo, por isso que eu quis trazer ela aqui, porque ela não é AVE, ela não tem uma lesão no encéfalo, ou por isquemia, ou por hemorragia. É uma fraqueza no músculo da face, e ela é temporária. Aí a pessoa precisa realmente fazer, e realmente eu olhei o nome aqui, é paralisia de Bell, o nome. A pessoa realmente tem essa fraqueza do músculo, súbita, Bell. E aí pode ser advinda de uma infecção viral, que a pessoa desenvolver aí com uma complicação, essa paralisia, ou é muito comum estar associada a situações em que você está em um momento de muito estresse, enfim, um momento da sua vida de muito estresse. E aí o organismo responde dessa forma, uma fraqueza muscular súbita de um dos lados da face, e que ela tende a ter um bom prognóstico se você fizer a fisioterapia, e você vai recuperar e vai ficar tudo normal. Mas aí, se eu fosse fazer uma tomografia cerebral, não ia ter nenhuma isquemia e nenhuma hemorragia cerebral. Por isso que a gente não está falando de que houve uma lesão no encéfalo, certo? Não é um AVE. Só que aí é uma patologia, né, que tem um sintoma que é comum em pacientes de AVE, que é essa paralisia cerebral. Dá por um choque térmico? Eu não sei dizer, Lidiane. Se você, quando você está num local muito gelado e você vai para um local quente, eu não sei dizer se é ocasionado também por um choque térmico. Eu sei que está relacionado ou a infecção viral, ou que eu acho que os casos que eu já vi foi de estresse mesmo. Uma pessoa está no final de um período na universidade, e aí, tipo, está numa situação de muito estresse no trabalho, e aí a face tem essa fraqueza muscular, e, enfim, mas com fisioterapia a pessoa se recupera. Mas aí vocês entenderam, né, que se eu fosse fazer uma tomografia no cérebro da pessoa, não tem lesão no cérebro, certo? É uma questão só facial mesmo, não tem no restante do corpo, e aí ela faz a fisio e tudo ok, ela se recupera, tá? Tem alguma outra dúvida que vocês têm? Então,
é ficar alerta, né, em casos que vocês estejam, às vezes a gente mora com pessoas idosas, né, é mais provável em ocorrer em idosos, mas podem acontecer em pessoas jovens, enfim. E aí, se você tiver numa situação, assim, de emergência, em que você identifica que a pessoa está, ela pode ser que não esteja todos os sintomas, mas é bem comum essa fraqueza em um dos lados você pedir para ela levantar, e ela não conseguir levantar os dois, um dos lados, e aí essa fala arrastada e muitas vezes a boca torta, né, são sintomas bem específicos de uma situação de urgência, de emergência de uma AVE. Então, situações assim, encaminhar imediatamente para o hospital, ou chamar o SAMU, e, enfim, prestar assistência, né, enquanto vocês estiverem já como técnico de enfermagem, numa situação, seja onde estiverem trabalhando, né, no unidade de saúde da família, ou no hospital. Realmente é um caso de um paciente ser atendido no hospital, né, mas aí você realizar esse encaminhamento. É importante que seja o mais rápido possível a assistência,